Pessoal, então ficou o recado da Ju. Para quem também não tiver condições, né, de pensar, nossa, não tenho capacidade, não tenho condições financeiras, existem alguns outros meios que você consegue realizar seu sonho. Um exemplo foi a sua viagem para os Estados Unidos, né? Sim. Através da própria escola, ser uma pessoa engajada, se desempenhar. Nada adianta você ter um sonho se você não faz por onde também, né? Exatamente. Porque você fez, estudou, ralou, fez acontecer. Então, maravilhoso, Ju. Nossa, muito top. Aí você pegou, nesse intercâmbio que você fez, você estudou tecnologia lá fora? Ou não? Você fez inglês? Como que foi esse intercâmbio seu? Tá. Esse intercâmbio foi focado em inglês. Então, quando eu cheguei lá, eu fui para Chicago, a cidade de Chicago, né, no estado de Illinois. E aí eu fiquei hospedada numa casa de família, então numa casa americana. E aí eu tinha uma escola de inglês para frequentar, né, ali todos os dias ali da semana, né? De segunda a sexta era frequentar a escola de inglês. E aí a gente tinha o grupo de intercâmbio também. Tinham outros alunos de outras escolas do Centro Paula Souza. Então, né, que nem eu falei, era um aluno por instituição. Então, eles subdividiram ali em algumas turmas. E aí tinham outras pessoas para eu interagir, né? Pessoas brasileiras. E na escola também tinham pessoas de outros países. Que legal. Era um intercâmbio cultural de inglês e de cultura americana também. Porque a ideia era interagir com a família americana, ter o dia a dia deles, conhecer, né, como é a rotina deles, né? Entender diferenças culturais e tudo mais. E aí tinha visitas, passeios e tudo mais. Não era nada focado à tecnologia. Mas, na minha cabeça, como eu já tinha feito curso técnico e tudo mais, eu já tinha muito certo que eu queria continuar nessa área. Depois que eu voltasse, né? Porque assim, aí eu poderia pensar, o que eu vou fazer agora? Exato. Vou querer ficar aqui, vou querer me preparar, talvez voltar para o Brasil e me preparar para voltar para cá, né? Sim. Ou vou seguir lá algum plano no Brasil. E na minha cabeça eu já tinha a ideia de seguir cursando tecnologia. Então, eu já tinha o curso na cabeça, já tinha tudo. Vou fazer um ADS lá, alguma coisa. Isso. E quando eu voltar, na minha cabeça eu tinha, né? Quando eu voltar, eu vou cursar tecnologia e vou, assim que possível, eu vou pro mercado. Porque eu já tinha curso técnico. Então, né? já tava com uma base. Já tava com uma base, já tinha o intercâmbio, né? Que ele não também, ajuda, não porque ajuda. Você já fala inglês. E vou seguir. Então, assim, tava muito claro pra mim, né? No meu caso. Não é a situação de todas as pessoas, mas pra mim tava muito claro o que eu queria. Então, eu passei esse período do intercâmbio lá, né? Que foi um mês de intercâmbio. Então, eu passei esse período lá, me aperfeiçoei no inglês. Então, eles fizeram um nivelamento, tudo mais. Então, eu até entrei na última turma. Caramba! Eu entrei na última turma, né? Tinha os níveis lá, acho que era o nível 8, que era o último. Eu fiquei sozinha lá, tinha uma galera... A maioria da galera ficou nos níveis 3, 4 e tal. Mas isso é porque eu já tinha estudado muito. Muito inglês, desde pequititinha. Muito. Eu estudava, tipo, eu pegava na internet curso pra fazer... Eu traduzia música, eu ficava vendo filme com legenda, copiando pra aprender, ficava assistindo de novo. Eu fazia tudo isso assim. Tudo que você podia, você fazia. Então, assim, o meu tempo livre era, tipo, eu ficava dividida entre estudar inglês e estudar tecnologia. Ficava naquela dúvida ainda. E aí eu ficava na biblioteca lá procurando livros sobre isso, e na internet pesquisando. Então, assim, quando eu não tava na escola, muito do meu tempo eu tava fazendo isso. E ficava lá estudando. E pra mim era diversão, tá? Assim, muita gente enxerga... Falar assim, nossa, mas você ficava, tipo, estudando o dia inteiro? Tipo, você não fazia mais nada da sua vida? Tipo, né? Tipo assim, você não ia brincar? Não, eu ia brincar, mas assim... Mas é que pra mim já era uma diversão, entendeu? Estudar já era gostoso. Estudar já era gostoso. Tipo assim, eu tava ouvindo uma música que eu gosto... E sabendo o que aquela música significa. E, tipo assim, ou pegando um livro de tecnologia e tentando entender a lógica de programação, o que é, pra que serve e tudo mais. Pra mim já era, nossa, incrível. Tipo, eu tava ali expandindo a minha mente. A sua mente. Ô, Ju,
Você, então, já tinha paixão pela tecnologia, você veio ali no decorrer do tempo, então, estudando, se aperfeiçoando, mas quando é que você entendeu que eu quero dados, eu quero migrar para essa rotina de dados? O que te cativou? Porque, vamos lá, gente, vamos ser sinceros, dados tem que mexer com banco, tem que ter análise, tem que olhar aquilo, decifrar, e muitas das vezes, muitas pessoas não gostam disso, né? Mas por que você se sentiu atraída por isso? Então, dentro dessa área, então, quando eu comecei a trabalhar com dados, eu comecei em BI, né? Então, assim, eu tive um pequeno contato profissional com essa parte de web, né? Então, assim, eu trabalhei pouco tempo, digamos assim, nessa área do curso técnico, né? Ali com web, mas trabalhei um pouquinho. Mas logo eu transicionei para BI. Então, eu já comecei a trabalhar com banco de dados, né? Ver ali a galera fazendo as planilhas e tentando automatizar. Colocar uma macrozinha, um VBA. Aí eu fui vendo que tinha vários elementos ali, né? Sim. E aí, assim, eu acho que foi um mix, assim, para eu ter contato com o dados, foi um mix de querer com oportunidade. Na verdade, é o contrário. Oportunidade e querer. Então, assim, eu tinha conseguido uma oportunidade numa consultoria. Inclusive, né, acho que vale mencionar que quando eu comecei, eu estava na consultoria que eu trabalho hoje. Que é a Collabs. Que é a Collabs Tecnologia. E eu tive a oportunidade de entrar em um projeto com pessoas já muito capacitadas nessa área. Então, eu já tive esse contato, né? Uhum. De saber, Big Data, tal. Você vai trabalhar com pessoas ali. Quando eu fui entrar no projeto, me falaram, você vai trabalhar com pessoas top de linha ali, né? Que já manja, que já trabalharam fora do Brasil, que já tiveram contatos, assim, com empresas grandes nessa área e tudo mais. Então, foi um período ali em que teve uma descoberta no começo, né? Eu tive uma descoberta ali de, o que é Big Data... Tipo, o que eu vou fazer com isso, né? Como que funciona? E aí eu fui aos poucos descobrindo. No começo tudo é um pouco... para mim, assim, foi um pouco nebuloso até no começo, assim, de entender, assim. Era um universo bem diferente do BI, né? Assim, para mim foi. Para mim, eu senti essa diferença. Mas me deu muita curiosidade. De entender o que é um Big Data. O que é um Big Data. Pra quem não sabe o que é um Big Data, o que seria um Big Data, Ju? Assim, quem não conhece nada. Sim. O Big Data, ele é um termo que você pode associar com um grande volume de dados. Então, assim, quando você pensa um grande volume de dados, eu não estou falando, assim, de 1.000 registros, 100.000 registros. Eu estou falando, assim, tipo, 1 milhão de registros, 1 petabyte de registros, que seria, tipo assim, 1 milhão elevado a 10. Coisas desse tipo, que são milhões mesmo de registros. Então, assim, quando a gente começou a ter ali redes sociais, né, diversas redes sociais, todos os dados ali, você pensar, né, tudo que compõe uma rede social, você pensar assim, você tá ali na rede social, que isso todo mundo geralmente tem um perfil. E aí você sobe suas fotos ali e tal. Mas não é só você, seus amigos, seus familiares, o Brasil inteiro, o mundo inteiro, todo mundo jogando dado ali. Então, aquele mundaréu de dado, aquilo ali é Big Data. Entendi. Então, tudo que lá é um Big Data. É um Big Data. Agora, por que eu preciso ter um Big Data se eu poderia ter lá um banco em SQL ou um Oracle? Um Oracle com um SQL, seria um Big Data? Depende. Depende do contexto. Me dê um exemplo, então, do que não se encaixaria um SQL e um Oracle como um Big Data. Então, quando você... tem duas características que você pode dividir para saber o que é Big Data ou não, né? Que quando você tem um volume um pouco menor de dados e quando você não precisa, digamos, de muito processamento paralelo. Porque o Big Data ele tem também essa característica. Como você tem uma vastidão muito grande de dados, você precisa de paralelismo para você processar aquilo. Então, se você tem um Oracle, um SQL, em que você não precisa de paralelismo de dados e você tem um volume mais controlado de informação, aquilo não é Big Data, aquilo é BI. Entendi. Então, coisa simples.
Não precisa ser Big Data no caso. Não precisa ser. Agora, se você geralmente o Big Data você trabalha sempre num cenário de nuvem, né? Então você vai ter esses bancos, né? SQL, de repente ali hospedados numa Aurora, no AWS, ou numa hospedagem gerenciada num Azure, ou num GCP, enfim, na nuvem ali. E aí, no caso, estou falando das nuvens, né? De processamento cloud. E aí você geralmente vai ter aquilo hospedado ali. Você não vai também fazer processamento local, né? Big Data local não faz muito sentido, né? On-premise. Não faz. Exato. Não Criou faz... lá um servidorzinho em casa, uma geladeirinha ali. Ah, tá rodando aqui o Big Data. Não faz sentido algum. Não, porque é uma máquina única, né? Então, e assim, esse tipo de case, geralmente, a depender do tamanho da empresa ou até do tipo de necessidade que a pessoa tem, ela pode necessitar migrar de um cenário desse para um Big Data. Entendi. Entendeu? Começou a ter muitas transições, muitos dados, tenho que analisar isso, vou para um Big Data da vida. Isso, exato. Entendi. Aí você acredita que para ter um Big Data tem que ser uma empresa pequena, média ou grande? Então, eu sei que esse é um tema polêmico. Esse é um tema polêmico. Né? Porque, assim, o Big Data, de fato, você não precisa, assim, digamos, classificar, né, assim, taxativamente de que você... eu tenho a minha empresa é pequena, então eu não posso ter Big Data. Ou ela é média, eu não posso. Só empresa grande que pode, porque é mundaréus de dados e tal. Não é bem assim. Você consegue utilizar tecnologias de Big Data em ambientes controlados, né? Digamos assim, ambientes menores, né? Perfeito. Então, empresas de médio porte, eu diria que em muitos casos você usa o Big Data. Agora, o mais polêmico, né? Eu diria, é a questão das empresas pequenas. Existe muito no mercado, inclusive, um dilema, né? Tipo, mas a empresa é pequena, então ela não pode ter Big Data. É um desperdício você pegar uma tecnologia de cloud com Big Data e aplicar numa empresa pequena. Nem sempre. Tudo vai muito de você ter uma equipe especializada, né? E uma equipe que eu falo também não precisa ser 50 pessoas, tá? Eu tô falando, você pode ter uma equipe de 3 pessoas, sei lá, 2, 3 pessoas, que sejam capacitadas e saibam o que estão fazendo. Tudo é muito... aí é que entra muito a necessidade de você ser especializado, né, na área para poder trabalhar bem a tecnologia e poder servir bem ao seu cliente. Então, é um cliente de pequeno porte, é uma empresa pequena, quer trabalhar com tecnologias de Big Data, tipo um Databricks da vida, ou outras tecnologias? Pode. Só que você tem que balancear ali a questão de uso de recurso, você tem que otimizar para você fazer o melhor uso daquela tecnologia e não ter gasto desnecessário, entendeu? Então, não é uma questão de porte, é uma questão de bom uso. De saber como implementar, como utilizar. Como utilizar. Então, você começou ali a entender a sua paixão sobre Big Data, né? E aí você iniciou essa paixão por dados. Foi assim que aconteceu? Foi assim que aconteceu. E aí você falou assim, cara, é isso que eu quero. Sim. É isso que eu quero porque eu gosto desse mundaréu de informação. Isso. É incrível. Isso. Aí você começou a fazer alguns cursos para você se aperfeiçoar mais ainda, para quem quer entrar nesse mundo de dados. O que você recomendaria? Sim, eu fiz vários cursos para me especializar mais nessa área, né? E também fui me especializando também através de projetos. Então, assim, a prática, né? Ela é tudo ali. Não só, assim, é claro que você procurar cursos em que você tem laboratório é muito legal. Mas nada se compara a você pegar projetos reais para trabalhar e ver o que é na realidade. Porque, assim, é óbvio, tem cursos muito bons no mercado, principalmente hoje em dia, tá? Quando eu comecei no Big Data, era tudo mais... Assim, tinha pouco conteúdo em português, e muito né? Inglês. Muito em inglês. Então, o inglês me ajudando de novo. Então, assim, para quem não... Naquela época, para quem não sabia o inglês, já era mais difícil ter esse contato com cursos especializados. Mas isso melhorou muito, tá? Tipo, nos últimos
nos últimos 10 anos, tipo assim, surgiu muitos cursos, surgiram muitas oportunidades, até gratuitas. Então, hoje tem cursos na internet, se a pessoa pesquisar ali, que dá para pegar os fundamentos, dá para ter um norte ali, pelo menos, gratuitamente, para pelo menos a pessoa sentir o que é, entender ali, pelo menos um básico. E aí, depois ela decidir se ela vai fazer eu vou fazer uma faculdade. Ah, não, já tenho faculdade, vou fazer um MBA. Ah, não, vou fazer uma especialização mesmo, que às vezes também não é muito uma questão de, tem que ser MBA, tem que ser pós-graduação. Vale muito mais você ter o conhecimento, você se especializar, de repente buscar certificação, né? Então, os players do mercado, eles têm ali, disponibilizam, né, a certificação, que é uma prova, né? E para quem não sabe o que é certificação, né? É uma prova em que você faz ali com um player do mercado, e pode ser ali Microsoft, AWS, Oracle, muitos deles têm a própria Databricks também. Você vai, se prepara tecnicamente, né, sobre um conteúdo específico, então a prova é nichada, você se prepara, faz a prova e eles te certificam que você é um profissional que realmente entende daquilo. Que é aquela ferramenta que você domina. Que você domina. Então, assim, tem muitas formas de você se especializar e entrar no mercado também, né? Isso é uma coisa que, para quem está começando, ou para quem quer mudar de área, tem pessoas que, trabalho com BI, será que eu vou conseguir mudar para a área de Big Data? Eu vou conseguir trabalhar nesse universo, né? Vou conseguir transicionar? Consegue. Você tem que buscar oportunidades ali, aos poucos ir, né, se preparando e tal. E já ter aquela base. Aquela base que aí você consegue, sim, entrar na área. Você consegue fazer uma transição muito fluida, até, eu diria. Assim, hoje em dia, da forma como o mercado se expandiu, como tem, assim, demandas, né? Existem demandas, que nem eu falei, essa área ela é muito grande, né? Assim, são muitos nichos. Então, você consegue escolher um nicho e você consegue ali buscar, né, pessoas ali que também já são daquele nicho para você conversar. Você pode... Uma outra coisa legal é você participar de eventos de tecnologia. Verdade. Por exemplo, a Databricks está fazendo um evento, eu vou lá, quero conhecer mais, me aproximar. Isso, ali você consegue fazer networking. Então, você fala, mas eu trabalho numa área... De repente, nem é tecnologia. A pessoa... Mas eu quero migrar. Eu vou começar por onde? Eu não conheço ninguém, não sou dessa área. Cara, procura ali um evento. Tem eventos gratuitos, tá? Tem eventos pagos também, mas tem eventos gratuitos. Às vezes você vai lá, conhece uma pessoa, começa a trocar ideia. E assim, todo mundo quer muito, né? Assim, a gente que é de tecnologia, a gente fica contente quando tem mais gente querendo vir pra área. Com certeza. Porque assim, a demanda é infinita. Então assim, não tem esse negócio de tipo, tá saturado. Não tem lugar. Tem, gente. Tem sim. Sempre tem lugar. Sempre tem lugar para mais gente. Então, assim, se é o sonho de alguém... Vai fazer TI aí, pode ir para a parte de dados. Vem para a parte de dados, que a parte de dados é bem legal. É a mais top hoje. É bem legal.